Conde Pumpido prepara um golpe contra a Constituição para preparar as ruas para Pedro Sanches. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. O mal não descansa e é por isso que estamos aqui em Medidas Cautelares, para trazer informações que não aparecem na mídia ou em outros canais do YouTube. Fiquem atentos ao que está acontecendo agora no Tribunal Constitucional, presidido por Cândido Conde Pumpido. E que vocês já sabem que se dedica simplesmente a servir aos interesses de Pedro Sanches e do governo do PSOE. Atenção ao que estão fazendo agora mesmo os magistrados de esquerda do Constitucional com Conde Pumpido à frente. Porque já adianto para vocês, eles querem preparar as ruas para Pedro Sanches. Caso haja uma reviravolta eleitoral e o Partido Popular acabe governando com o Vox, assistam até o fim para ver a última malandragem surpreendente. E como sempre, vamos compartilhar na tela as informações para que vocês possam acompanhar de casa. Aí vocês têm uma foto de Cândido Conde Pumpido, reunido na Moncloa com o presidente do governo, Pedro Sanches. Vocês já sabem que Conde Pumpido e a presidente do Tribunal de Contas, Henriqueta Chicano, são peças-chave desse mecanismo judicial, que Pedro Sanches tem para continuar governando e seguir no poder. Pois bem, o presidente, atenção, do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, quer regulamentar o direito de greve para preparar as ruas. E o presidente do governo, Pedro Sanches, perde o poder. O plenário do Tribunal Constitucional aprovou há um mês a aceitação para a tramitação de 2 recursos apresentados contra uma sentença da Câmara de Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo, sobre a definição de serviços mínimos durante uma greve do pessoal da companhia aérea Ryanair. O conflito se centrava em decidir se as empresas mantêm a faculdade de definir determinados aspectos relacionados com os serviços mínimos, quando é convocada uma greve, seguindo os limites estabelecidos na resolução. Pois bem, as fontes do Tribunal Constitucional que consultamos denunciam que Cândido Conde Pumpido agora quer regular o direito de greve a partir do Tribunal de Garantias, modificando a Constituição e ignorando o papel do parlamento. O direito de greve é um direito fundamental reconhecido no artigo 28.2 da Constituição Espanhola. No entanto, quase 50 anos depois, ainda não existe uma lei orgânica que o desenvolva. E, portanto, vigora de forma suplementar e provisória por meio de um Real Decreto-Lei pré-constitucional de 1977. O TC afirma que não cabe a ele criar leis ou suprir lacunas deixadas pelo legislador. O bloco de esquerda do Constitucional, com Conde Pumpido à frente, quer arrastar a Carta Magna para a realidade social, sem respeitar o trâmite estabelecido para modificar a própria Constituição. De fato, para realizar uma reforma, é necessário que seja aprovada por uma maioria qualificada de 3/5 no plenário do Congresso e do Senado. Uma vez aprovada pelas Cortes, a reforma é submetida a referendo obrigatório se for solicitada por 1/10 dos membros de qualquer uma dessas câmaras. Nos dizem que estamos presenciando uma nova versão do despotismo, ilustrado desde o Tribunal Constitucional. É antidemocrático e insultante. Pretende-se impor uma visão de como deve ser a democracia a partir de um lado político. Sem contar com o consenso que serviu para redigir a Constituição, os magistrados do bloco de esquerda acham que são eternos. As questões sensíveis devem ser modificadas com ampla maioria social e política. Mas a questão não para por aí, porque as mesmas fontes que consultamos afirmam que Conde Pumpido pretende regulamentar o direito de greve, por 2 motivos principais. Em primeiro lugar, para satisfazer seus delírios mexicanos. Em segundo lugar, para preparar as ruas diante de uma possível reviravolta eleitoral que faça Pedro Sanches perder o poder e permita que PP e Vox governem. Dessa forma, nos dizem, os sindicatos teriam mais poder para se manifestar e convocar greves e protestos contra um futuro governo de direita na Espanha. Isso tudo é um clássico. Vocês já sabem que os sindicatos, enquanto o Partido Socialista e a esquerda estão no poder, ficam quietinhos.
Eles se manifestam, na verdade, contra governos autonômicos do PP, mas contra o governo nacional. Nada, zero. No entanto, quando a direita governa, eles tomam as ruas. E o que se quer fazer com esse assunto, a partir do Tribunal Constitucional, é dar mais poder aos sindicatos. Para que, caso Pedro Sánchez perca as próximas eleições e haja uma reviravolta eleitoral e a direita governe na Espanha, então possam incendiar as ruas. O presidente do TC nos diz que, além disso, recorreu ao seu voto de qualidade para conseguir admitir os 2 recursos, quando havia 6 votos contra a admissão e 5 a favor. Ou seja, esses 2 recursos contra esses serviços mínimos de greve na Ryanair chegam ao plenário do ICS e no momento da votação. Antes que Conde Pumpido se pronunciasse, 6 magistrados estavam contra a admissão do recurso, enquanto 5 eram a favor. Certo, e aí chega Cândido Conde Pumpido, igualando a votação 6-6, e ainda exerce seu voto de desempate para que a admissão do recurso seja aprovada. E assim, ele consegue que esses 2 recursos sejam admitidos e que ele legisle no lugar do parlamento e modifique a Constituição, pulando os mecanismos já estabelecidos para que a Constituição seja modificada e esse direito de greve seja desenvolvido. Conde Pumpido sempre tinha algo a mais. Nas sessões plenárias até então, declarou que nunca usaria seu voto de qualidade como presidente e votaria com a maioria. No entanto, neste caso, ele não fez isso. Vocês já sabem, isso é como aquela frase do Groucho Marx: eu tenho princípios, mas se você não gostar deles, eu tenho outros. Este procedimento, como nos lembram, não tinha relevância constitucional e a sentença recorrida havia respeitado estritamente a doutrina já estabelecida. E simplesmente vamos relembrar alguns pontos do que diziam essas sentenças anteriores do Supremo Tribunal, que são as que foram recorridas no Tribunal Constitucional e que o Tribunal Constitucional aceitou analisar esses recursos. A Câmara do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal já havia decidido antes sobre os recursos do direito de greve que eram de responsabilidade da empresa. O cumprimento exato e a execução dos serviços essenciais definidos pela administração para que limite o quadro de funcionários ao estritamente necessário para cumprir o que está estabelecido na resolução administrativa. Por ser quem conhece a estrutura das equipes para enfrentar esse conflito. Por isso, o Supremo considerou que estava suficientemente fundamentada. Uma resolução que define os serviços públicos essenciais da comunidade e que deixa nas mãos da empresa de transporte aéreo a definição da equipe que deve prestá-los como consequência de suas funções de direção e organização do quadro de funcionários. Pois esta é a informação exclusiva que revelamos em medidas cautelares. E eu, por favor, faria um apelo à oposição, por favor, ao Partido Popular, ao Vox. Enquanto vocês estão brigando entre si, discutindo, querendo ver quem é mais esperto, etc. Pois temos a esquerda política e judicial fazendo o mal. Por favor, concentrem-se em combater Pedro Sánchez e não em brigarem entre vocês. Vejam a gravidade do que estou contando para vocês. Já estão preparando o terreno no Tribunal Constitucional. Caso Pedro Sánchez perca o poder, vamos ver se ele perde nas próximas eleições. Então, já estão preparando o terreno para vocês? Para que exista um direito de greve muito amplo e isso permita incendiar as ruas quando vocês estiverem no governo, se é que chegarem a governar. Ou seja, por favor, faça um apelo aqui pelo canal, por favor, à oposição deste país. Se querem derrubar Sánchez, que foquem em derrubar Sánchez e não em discutir e brigar entre eles. Porque, enquanto isso, já tem gente preparando o terreno para recuperar o poder, caso venham a perdê-lo algum dia. Enfim, não vamos parar de denunciar por meio de medidas cautelares qualquer movimento que aconteça em nível institucional em todos esses tribunais, alguns judiciais, outros não, mas enfim, que estão cooperando, que estão sendo manipulados pelo poder, pelo governo de Pedro Sánchez, para que Sánchez continue no poder de forma perpétua. Até aqui, esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo, dessas informações que revelei e, claro, vocês já sabem que podem continuar colaborando e cooperando com o canal se tornarem sócios, como os escolhidos por menos de 3 € por mês
ou como Supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem colaborar via Bizum, já sabem, no 6.275.563,70. 6.275.563,70. E claro, tenham em mente que eu sempre leio os comentários de vocês, que são sempre muito bem-vindos, desde que sejam, é claro, comentários construtivos, críticas construtivas, são sempre levadas em consideração. E vocês já sabem que também podem dar seus likes, seus curtir, se inscrever no canal, que já estamos com 126 mil inscritos, o que é incrível. E vocês também podem compartilhar os vídeos com seus familiares, amigos ou colegas de trabalho. Com todos aqueles que negam, que são negacionistas de toda essa corrupção institucional, do sanchismo. Como sempre digo, o mais importante é que essa informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!